Como está o seu relacionamento com Deus? Espero eu que a sua resposta tenha sido bem. Mas se o seu relacionamento com Deus não anda muito bem, você anda um tanto quanto afastado, ou até se o seu relacionamento com Deus está numa boa, esse vídeo vai te dizer os 7 hábitos que te afastam da presença de Deus. E sabendo os passos que te afastam de Deus, fica mais fácil de você se aproximar novamente. Então assista esse vídeo até o final, porque o melhor sempre fica para o final. Antes de começar, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E vamos para os 7 passos que te afastam da presença de Deus. O primeiro passo que nos afasta da presença de Deus é a mentira. Poucas coisas são atribuídas como criação de Satanás. Na Bíblia é falado que Satanás é o pai da mentira. Em João 8,44 diz o seguinte: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Você entendeu bem o poder dessa declaração? Quando eu minto, eu estou me associando ou me aparentando com Satanás, pois ele é o criador e pai da mentira. Ao mentir, eu me associo a Satanás. E que comunhão há a luz com as trevas? Como poderei estar perto de Deus se eu estou mentindo e me associando a Satanás? A Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar 2 águas. Ou eu adoro a Deus, ou eu sirvo os desejos da carne e, por consequência, sigo o caminho de Satanás. O segundo hábito que devemos evitar de todas as formas possíveis é a imoralidade sexual. Efésios capítulo 5, versículo 3: mas a fornicação e toda a imoralidade sexual ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. A imoralidade vai contra os princípios de Deus para a sexualidade. Ou seja, Deus colocou um padrão a ser seguido, que a intimidade deve ser desfrutada apenas entre um casal, entre o homem e a mulher. Então, tudo que foge a esse padrão é imoralidade sexual. Ou seja, fornicação, prostituição, pornografia, relação entre pessoas do mesmo sexo, relação com animais, tudo isso entra como imoralidade sexual. E isso fere os princípios de Deus e me faz me afastar, ou seja, me apartar da presença do Senhor. A sexualidade tem afetado a humanidade de forma absurda. Hoje é pregado que eu posso tudo desde que me faça feliz e desde que eu me sinta bem comigo mesmo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu tenho que ir contra os meus impulsos pecaminosos, para que então eu me achegue ao Senhor e possa ter comunhão com Ele. O terceiro hábito são as más conversações, ou melhor, as conversas e palavras torpes. A Bíblia fala em Efésios, capítulo 4, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. O que quer dizer palavra torpe? Que nome é esse? O que significa? Torpeza é todo tipo de má conversação que não edifica. Conversas imorais, de baixo calão, xingamentos, tudo isso vai contra a lei de Deus. E ao praticar a torpeza, as palavras torpes, eu passo a não dar testemunho. Quantas pessoas você conhece, se dizem cristãs, se dizem seguidoras de Cristo, dizem que professam a fé no único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, nosso Senhor, e então ela simplesmente se comporta pior do que os ímpios. Enquanto muitos ímpios não xingam as pessoas que se dizem cristãs, elas são piores do que os ímpios, se comportando de maneira torpe, palavras de baixo calão, palavras que denigrem, palavras que ofendem. O cristão deve sempre estar envolvido em conversas que edificam e não escandalizam. O cristão tem que ser referencial. As más conversações corrompem os bons costumes. Então fuja das más conversações se você quer não se distanciar de Deus e sim se aproximar dele. Agora eu vou te pedir um favor, vou te pedir uma ajuda.
deixa o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele possa entregá-lo para outras pessoas, porque eu tenho certeza que muitos têm se distanciado da presença de Deus e precisam voltar e se aproximar o mais rápido possível. O quarto hábito que nos afasta de Deus é o amor para com o dinheiro. Que o cristão pode sim ter uma boa vida, ter uma vida financeiramente confortável. Mas a Bíblia nos repreende, nos adverte grandemente contra o amor e o apego pelo dinheiro. Minha alegria não pode estar firmada e fixada no que eu tenho financeiramente. Se eu tenho dinheiro, eu estou feliz. Se eu não tenho dinheiro, eu estou profundamente triste. A nossa alegria tem que estar depositada no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Entenda isso. O dinheiro é um meio necessário para a nossa vida, mas ele não pode ser o seu senhor. O dinheiro não é só para nos beneficiar. Se você tem uma condição de vida financeira abençoada, Deus permitiu que você alcançasse essa posição para que você abençoasse vidas também. Você vai estar juntando tesouro não na terra, e sim no céu. Olha o que a Bíblia diz sobre o dinheiro sendo o seu senhor. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon não é mamão, é mamon. Não. Mamon é a expressão da Bíblia para falar sobre o Deus dinheiro, ou seja, para falar sobre o dinheiro sendo como Deus. E quando eu me apego ao dinheiro, isso também se transforma em idolatria. O dinheiro não pode ser o seu senhor. O dinheiro tem que ser dominado por você e usado com o intuito de abençoar a sua e a vida dos outros. O quinto hábito que me afasta da presença de Deus é a fofoca. A fofoca é altamente destrutiva, porque quem a pratica não está interessado em saber a verdade. Ela somente quer falar da vida alheia e esquece de olhar para dentro de si, esquece de olhar para a sua comunhão com Deus, porque quando eu fofoco, eu me afasto de Deus. A fofoca pode destruir reputação. A fofoca pode acabar com tudo aquilo que levaram-se anos para ser construído. A fofoca é um explosivo. E quando eu a pratico, eu destruo vidas. E além de destruir outras vidas, eu destruo a minha própria vida. Pois eu viro refém dela, precisando a todo momento saber de mexericos, de fofocas, de disse-me-disse, para ter ânimo de viver. Cuidado com a fofoca. Cuidado com a sua língua grande e afiada, pois as palavras lançadas não podem mais voltar atrás. Como eu disse, que quem ficasse até o final iria receber a parte mais importante. Aonde começa o distanciamento de Deus são nesses dois últimos hábitos. O sexto hábito que nos afasta da presença de Deus é a falta da oração. Aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre a oração, a importância e como fazer uma oração correta. Vai aparecer aqui, em algum lugar, e você depois clica lá para você assistir esse vídeo. Preste atenção nesse exemplo. Eu tenho uma amizade muito forte ou próxima de alguém. Vamos supor que era um amigo na época da minha escola. Eu era muito amigo dele, conversávamos demais, só que acabou o colégio, ele morava em um lugar distante e nós paramos de conversar, paramos de dialogar. Você vai ver que conforme o tempo for passando, essa amizade vai se esfriando e vocês vão se distanciando. É exatamente o que a falta da oração nos proporciona. Quando paramos de falar com o Senhor, o nosso relacionamento, o meu relacionamento para com Ele, se esfria e eu me distancio. Então, preste atenção. Se você olhar o seu dia a dia e ver que você não tem orado ao Senhor, há muito tempo que você não se ajoelha, não tira um tempo de oração, fica ligado e muito preocupado, porque provavelmente você já pode estar distante do Senhor. E o sétimo hábito que me afasta da presença de Deus é a falta de leitura da Bíblia. Se a oração é o momento onde eu falo com Deus, onde eu expresso as minhas vontades, meus desejos, minhas fraquezas, peço ajuda ao Senhor. Se a oração é esse momento, a leitura da palavra de Deus é o contrário. É o momento onde Deus fala comigo. É o momento onde o Senhor fala comigo. Esse momento é de suma importância, é o combo do cristão. Leitura
e oração. Bíblia e oração. Quando essas duas coisas se juntam, eu então me achego totalmente a Deus e me aproximo. E quando eu me encho e me renovo da presença de Deus, não há espaço em mim para praticar aqueles outros 5 passos primeiros. Quando eu pratico os 2 pilares da fé, os 2 pilares da vida e comunhão com Deus, que é a leitura da Bíblia e a oração, não há espaço para que outra coisa, a não ser a presença de Deus, habite dentro de mim. A Bíblia nos ensina que um abismo gera outro abismo. Quando eu deixo de ler a Bíblia, quando eu deixo de orar, então vão sendo criados e gerados vários abismos dentro de mim. Deus nos criou para estarmos sempre próximos a Ele. Então faça o seguinte, escreva aqui nos comentários, eu estou firmado em Deus. Eu preciso fugir da aparência do mal. Vai aparecer aqui do lado 2 vídeos que eu fiz concernentes a esse assunto, sobre a leitura da Bíblia e sobre a oração. Clica lá para conferir esse vídeo que vai abençoar a sua vida. Vai aparecer também um botãozinho que você só vai precisar clicar nele para se inscrever no canal. Fica na paz, fica com Deus e alegrai-vos.